Devocional do livro Experiências com Deus. Autores: Henry e Richard. Dia 25 de março de 2025. Um momento fatal. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, versículo 38. Por vezes seu espírito tem que tomar a supremacia sobre a sua carne. Seu espírito saberá o que o seu Senhor quer que você faça, mas sua carne vai gritar pela sua própria satisfação. Há momentos em que o sono precisa aguardar, mesmo quando você estiver exausto, porque seria desastroso para você descansar em um momento como esse. Quando o Senhor ordena vigiar e orar, é crucial obedecer. Jesus sabia que o ápice de seu ministério se aproximava rapidamente enquanto orava no jardim do Getsêmani. Ele estava ciente de que as legiões do inferno estavam organizando suas forças para derrotá-lo. Se houvesse um momento crítico para que seus amigos mais chegados o sustentassem em oração, seria esse. Jesus disse a eles que estava profundamente angustiado, até o ponto de morte. Com certeza, eles deveriam ter percebido a gravidade em sua voz e a urgência no seu comportamento e, certamente, poderiam ter encontrado forças para obedecer ao seu pedido. Mesmo assim, Jesus os encontrou dormindo. Sem desculpas. Eles caíram no sono no momento mais fundamental da história humana, não só uma vez, mas 3 vezes. Jesus pede a você que se junte a Ele no que Ele está fazendo. Ele pode pedir a você para vigiar e orar por 1 hora. Pode ser que você tenha que ignorar suas necessidades físicas e seus desejos para orar com Ele. Você pode ter que deixar o conforto de sua cama ou de sua casa. Você pode até ter que sacrificar a sua segurança para poder estar onde Jesus quer levá-lo. Busque colocar cada um dos seus desejos físicos debaixo do controle do Santo Espírito, para que nada venha impedir que você faça o que Jesus lhe pediu. Leitura bíblica. 2 Samuel 11 a 14. 2 Samuel 11. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, e Israel, e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe, e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja. E sucedendo que o rei se encolerize, e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro?
Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviará a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E, passado o luto, enviou Davi, e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprará e criará, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim, e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, chamou seu nome de Jedidias, por amor ao Senhor. Ora pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo,
e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E, trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. 2 Samuel 13. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon, até adoecer, por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. O qual lhe disse: Por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama, e finge-te doente, e, quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha, e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se doente, e, vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha, e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa, a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, ele porém estava deitado. E tomou massa, e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse Amnon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amnon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes, para que comesse, pegou dela, e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque, aonde iria eu com a minha vergonha? E tu sérias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou, e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: Levanta-te, e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia, e disse: Ponha fora esta, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, e seu servo a pôs para fora, e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão seu irmão. E, ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amnon, por ter forçado a Tamar sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei, e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei disse: Para que iria contigo? E, instando Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon, e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri Amnon, então o matareis, não temais, porque porventura não sou eu quem vô-lo ordenei. Esforçai-vos, e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e montaram cada um no seu mulo, e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou.
Então o rei se levantou, e rasgou as suas vestes, e se lançou por terra. Da mesma maneira todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu, e disse: Não diga, meu senhor, que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Amnon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei meu senhor tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda, levantou seus olhos, e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram, e levantaram a sua voz, e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Assim Absalão fugiu, e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu, e foi para Gesur, esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. 2 Samuel 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto, e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei, e fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e estes brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem culpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição, e não exterminem a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas cogita meios, para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei, e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora fale o rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher, e disse: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e se inclinou, e agradeceu ao rei. E disse Joabe: Hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Gesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei.
Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. E, quando tosqueava sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe, para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda 2ª vez, e contudo, não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide, e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou, e veio a Absalão, em casa, e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: Para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e, se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. E assim, chegamos ao fim de mais um devocional inspirador, extraído do livro Experiências com Deus. Hoje fomos desafiados a mergulhar em verdades transformadoras sobre nossa relação com o Criador. Até o próximo dia. Deus te abençoe.